A importação, ela é ou ela não é um problema? Eu vou falar a visão que nós combinamos aqui, num contexto assim, nós estamos de acordo que a importação, no curto prazo, ela traz alguns problemas para a cadeia produtiva do leite. E um problema que me incomoda, depois eu quero ouvir os demais, que mais que eles vão incrementar nisso, mas um problema grave que eu estou visualizando no momento, analisando os últimos dias, os últimos meses, enfrentando, desde o início do ano, a gente enfrentando aí altos índices de importação, importações médias que eram de 3%, chegando aí na casa de 10%, 11% do consumo de leite nacional, né? Então são valores altíssimos, crescimento substancial aí nas importações. E o que isso traz de problema? Na minha visão, o primeiro deles, né, essa é a minha visão aqui na mesa, é o risco que você traz para as pequenas e médias indústrias de laticínio e automaticamente para os produtores que fornecem leite para ela. A gente pensar mais a nível de interior, pequenas e médias empresas que não têm acesso a essa importação. Então nós estamos falando de uma competição que chega a ficar, de certa forma, desleal. Porque eu tenho uma indústria ali, entenda comigo, uma indústria pequena, 5 a 300 mil litros de leite, né, que já está beirando já uma indústria média. Essas indústrias que normalmente não têm acesso a esse canal de importação, elas têm que competir na compra do leite com grandes indústrias que têm uma fração significativa da importação, de leite vindo importado. Então ela tem um custo mais baixo no preço médio dela e ela começa a querer remunerar melhor o produtor internamente, melhor do que a indústria pequena poderia remunerar competindo no mercado. Quando eu tenho alta taxa de importação, cai o preço do produto no supermercado, cai o preço para todas. Só que a indústria grande que está importando, ela tem o custo mais baixo. A indústria pequena que não está importando, a média que não está importando, ela está com o custo normal ou até mais elevado. O que está fazendo, colocando indústrias em grande dificuldade. Então a gente já vinha no histórico de algumas indústrias entrando em recuperação judicial, algumas indústrias dando prejuízo para os produtores, já sabe disso mais do que nós, porque foi esse que ficaram sem receber, né? Doeu mais nele do que em todos. E esse problema, se a gente não conseguir ter algum tipo de organização dessas condições de importação, a gente pode colocar em dificuldade as indústrias e automaticamente transferir prejuízos mais graves para os produtores, que vão além do preço do leite. A queda no preço do leite, nós estamos aí visualizando o que vem acontecendo nos últimos meses. Mas o prejuízo mais grave ainda é a indústria, depois de ter ficado ali 50 dias com o leite do produtor, começar a vir o atraso. E aonde tem fumaça nesse mercado, porque quando atrasa ao produtor, você pode ter certeza, caótico, né? já deve tudo que vocês imaginar para trás, porque só vai ganhar publicidade quando atrasa no produtor. Então essa é uma preocupação que vem me incomodando bastante, e ouvir de vocês aí, né, colegas da mesa, o que mais, né, que isso traz de dificuldade. O preço, eu acho que não precisa nem citar, a queda no preço ao produtor é o grande desafio que incomoda, que vem inflamando todo esse mercado. E quais os derivativos da queda no preço do produtor, quais os problemas que vocês veem que isso pode trazer e o que mais que isso pode trazer de dano para a cadeia? Vamos caracterizar o problema para depois a gente tentar enxergar como nós podemos reagir a ele. Sim, e eu acho interessante que é o seguinte, eu e o Ronaldo, a gente estava no evento falando sobre um evento para a indústria de laticínios mesmo, que é o Fórum Milk Point Mercado, um dos grandes que tem no mercado fazendo isso, me chamam de graça, mas as discussões eram importação e terminaram o evento falando sobre fusões e aquisições, justamente nesse processo de consolidação de marcas e diminuição de número de fábricas, né? E o que eu achei interessante é que, assim como a gente fez aquele primeiro podcast falando de importação, até então a preocupação era do produtor, que o produtor estava caindo muito o preço do leite para ele. Logo em seguida, a indústria começou a ficar preocupada por 2 motivos. Ela começou a perceber, principalmente agora, eu já escutei isso algumas vezes, principalmente lá no evento. Se continuar dessa maneira, nós não vamos ter produtores que forneçam mais leite para a gente. E 2, quando se faz importação, não é só a indústria que importa. O supermercado também importa. Ele importa diretamente, né? Ele importa diretamente. O que começou a acontecer é que as grandes redes de supermercado começaram a importar produtos já beneficiados, como mussarela, por exemplo, e colocando na gôndola do supermercado. Ou seja, todo aquele valor agregado que vem do leite que antes era importado, beneficiado na indústria, para depois chegar no consumidor na gôndola do supermercado,
ele acabou ficando lá fora. Ficou nos países que importaram isso pra gente. E aí a indústria começou a ficar preocupada. Falou, opa, a coisa agora começou a ficar um pouco mais séria. Você fere a importância social da atividade leiteira, né, como a segunda maior gerador de renda do país. Você fere essa posição frontalmente, porque você tirou todo o dinheiro que circulava dentro da cadeia a partir do momento que você conectou lá da Argentina, o dinheiro sai do supermercado, do consumidor nosso aqui, e em vez de abastecer toda a nossa cadeia, esse dinheiro passa aí direto, do supermercado direto para a Argentina. Então isso é bem lembrado pelo Daniel, é um problema gravíssimo que está acontecendo. Você sabe que assim, importação, ela, sem o Ronaldo falou muito bem ali, organização, ela é um problema, sim. E não é só para atividade leiteira, para toda atividade. Então vamos supor aqui que o governo, o Estado libera a importação de carros, você fecha toda a indústria nacional. Entendeu? E por isso que a gente enumerou aqui de médio prazo, longo prazo, curto prazo, porque eu entendo que você liberar no longo prazo é interessante para o país, porque você vai ter maior gama de consumidores. Ou seja, quando a indústria está preparada, competitiva, você ter mais mercado consumidor, você abrir Estados Unidos, abrir Europa, abrir Ásia, é interessante para nós. Então, por exemplo, a cultura agrícola da soja, ela é competitiva. Ela é competitiva no Brasil porque nós temos um clima muito bom e porque nós temos um financiamento do Estado muito fácil, facilitado já há muito tempo. Hoje ele é pequeno diante do tamanho do negócio, mas teve um fomento do Estado durante muito tempo. Então, você conquistar novos consumidores, liberar para conquistar novos consumidores, quando você tem uma indústria competitiva aqui, bacana. Mas quando você ainda não tem uma indústria competitiva aqui, não tem um financiamento estatal adequado, não tem um financiamento privado adequado, e você abrir esse mercado para importação, é um negócio muito complicado. Então, eu acho que um dos maiores problemas da importação, sem o que o Ronaldo falou, sem organização, é esse. Você cria uma competitividade desleal com o comércio, a indústria local. Então, tem que tomar cuidado. Eu não sou contra a abertura de mercado. Nunca fui, eu sou um liberal. Mas você precisa de uma organização para você, no médio e no longo prazo, você fazer com que a indústria brasileira fique competitiva para você, no futuro, abrir novos mercados. Eu acho que é essa a dinâmica que tem que acontecer.